Oi, Deus ajude a todos de uma forma muito especial, nesta manhã gloriosa, nesta manhã de paz, de alegria. Que Deus venha nos abençoar de uma forma muito especial. Fazer uma meditação rápida aqui. A fé abre caminhos. Bom dia quem está entrando aí, uma feliz terça-feira, uma Semana Santa muito abençoada. A fé é um dos pilares centrais na nossa vida cristã. Mais do que um sentimento, ela é uma confiança viva em Deus, capaz de transformar realidades e abrir caminhos por onde aparentemente não há saída. O que é a fé? A Bíblia define a fé de forma clara e nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 1. A fé é, portanto, certeza no invisível, confiança nas promessas de Deus e convicção mesmo sem evidências visíveis. A fé que abre caminho no impossível. Um dos maiores exemplos de vida de fé é justamente Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra sem mostrar o destino. E ele obedeceu e foi. Inclusive, eu fiz uma live ontem falando sobre o chamado de Abraão. Ele tornou-se pai de nações, recebeu promessas impossíveis, viu Deus agir sobrenaturalmente. Um outro exemplo de fé é quando Deus abriu o mar vermelho diante de Moisés. Antes do milagre, era necessário crer e avançar. A fé, justamente, ela exige ação. A fé verdadeira não é passiva. Ela se manifesta em atitudes, crer, agir, confiar, obedecer, esperar, perseverar. E como nos ensina a palavra, que a fé sem obras ela é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. E a fé vence obstáculos quando tudo parece fechado. A fé vê saída onde realmente não há. A fé sustenta em meio à dor. A fé transforma crises em testemunhos. E Jesus Cristo frequentemente dizia: a tua fé te salvou. Então vejam que a fé na realidade vence grandes obstáculos. E como nós podemos desenvolver uma fé que abre caminhos? Ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Aí eu devo estar constantemente em oração, viver uma vida de oração, confiar mesmo sem entender, porque muitas vezes nós não entendemos, mas devemos confiar que Deus ali está presente, que Deus está agindo, que Deus vai fazer, que as coisas irão acontecer. Praticar a obediência, precisamos obedecer todos os dias a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Lembrar das promessas de Deus, são muitas promessas. As promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras e nós podemos confiar a todo instante, a todo momento. O Deus que prometeu, ele é fiel, ele não falha, ele cumpre com a sua palavra. As promessas de Deus são compromissos firmes que ele faz com seus filhos, refletindo a sua fidelidade e o seu amor inabaláveis. O que são as promessas de Deus? As promessas de Deus são declarações e compromissos que ele faz em relação ao seu povo. Elas estão presentes em toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, nós vemos as promessas de Deus presentes e abrangem diversas áreas da vida, como proteção, provisão, cura, salvação e bênçãos espirituais, diferentes das promessas humanas que podem ser quebradas. As promessas de Deus são garantidas por sua natureza fiel e perfeita, porque Deus ele é fiel, ele cumpre com as suas promessas.
E nós temos vários exemplos de promessas de salvação. Deus promete perdoar os pecados de todos os que aceitam a Jesus como seu Salvador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos também a promessa de presença. Ele promete estar conosco em todos os momentos, como mencionado em Mateus capítulo 28, versículo 20, onde ele diz: eu estou com vocês. Ele está conosco através do seu Espírito Santo, nos acompanhando, nos abençoando com os sinais, com as curas, com as bênçãos maravilhosas. E promessa de esperança. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então vejam que Deus tem um plano para cada um de nós, e os planos de Deus são infalíveis, são maravilhosos e são perfeitos. Temos promessa de proteção. No Salmo 21, fala sobre como Deus é um vigia atencioso sobre o seu povo, prometendo proteção em todas as circunstâncias. Portanto, nesta manhã, confiemos na proteção do Senhor, confiemos nas promessas do Senhor, confiemos naquele que prometeu, pois Ele é fiel. E a importância de confiar nas promessas de Deus é algo inabalável. Confiar nas promessas de Deus fortalece a nossa fé e nos dá esperança em tempos de crise, em tempos difíceis. Elas nos lembram que, independentemente das circunstâncias, Deus é fiel e cumprirá o que prometeu. A oração e a meditação nas Escrituras são ferramentas essenciais para que nós possamos estar conectados com essas promessas e aplicá-las à nossa vida. As promessas de Deus são âncoras de fé, que nos sustentam em meio aos obstáculos, em meio às adversidades. Conhecer e confiar nessas promessas não apenas fortalece nossa relação com Deus, mas também nos dá a força necessária para que nós possamos enfrentar qualquer desafio. E todos os dias nós temos muitos desafios. E ao longo da Bíblia nós encontramos inúmeras promessas que nos asseguram a sua fidelidade e o seu amor. Portanto, queridos, essa fé viva, ela nos impulsiona a acreditarmos naquilo que Deus ele tem falado para conosco de uma forma toda especial. Então as promessas de Deus são compromissos imutáveis que Ele faz com seus filhos, estão presentes na sua palavra e nós devemos acreditar. Essas promessas não são meramente palavras bonitas, mas são convites realmente que nos levam a um caminho de proteção, a um caminho de segurança, nos levam a desfrutar da presença do Senhor. E ao longo da Bíblia nós temos as promessas, como eu já falei, estão presentes aí. Tipos de promessas. As promessas podem ser classificadas de várias formas, dependendo do seu contexto, dependendo do propósito. Promessas condicionais. Estas promessas dependem de uma resposta do ser humano. Um exemplo claro está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então vejo aqui o cumprimento dessa promessa está vinculado à nossa obediência, está vinculado ao arrependimento. São promessas condicionais. Aí nós temos promessas incondicionais. Estas são garantidas pelo próprio caráter de Deus e não depende da ação humana. Tem um exemplo, a promessa da vinda do Messias, como profetizado em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Temos promessas temporais e eternas. Algumas promessas de Deus se aplicam ao tempo presente, como provisão e proteção, enquanto outras
tem implicações eternas, como a salvação e a vida eterna que há em nós através de Cristo Jesus. Por que eu devo confiar nas promessas de Deus? A confiabilidade nas promessas divinas, na realidade, são fundamentos na própria natureza de Deus. Em Números 23 e 19, a Bíblia diz da seguinte maneira: Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esta passagem nos encoraja e nos faz lembrar realmente da fidelidade do Senhor, que as promessas do Senhor são infalíveis e que são eternas. Mesmo quando as circunstâncias elas parecem desfavoráveis, aí nós confiamos no Senhor, porque a fé realmente ela vê o invisível. Quais são os papéis da fé, né? Qual é o papel da fé nas promessas? É porque experimentamos as promessas de Deus em nossa vida, a fé é essencial. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Assim, a fé realmente é aquela chave que abre, né, as bênçãos do Senhor. Eu preciso compreender as promessas de Deus e aplicá-las na minha vida a cada momento, a cada dia. Há uma lista enorme de promessas, nós encontramos na palavra de Deus. Proteção e segurança, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A provisão divina, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, Filipenses 4,19, paz e consolo, deixo-lhes a paz, salvação eterna, eu já falei aqui, né? E nós temos 365 promessas de Deus, uma para cada dia. E a ideia de 365 promessas sugere que Deus tem uma palavra para nós, para cada situação, para cada momento, para cada dificuldade. E a palavra do Senhor diz em Lamentações capítulo 3, versículo 22 ao 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e renova-se cada manhã. São promessas de renovação. Vemos as promessas de Deus a Abraão, como eu falei no início, as promessas feitas a Abraão, a terra prometida, seus descendentes darei esta terra. Deus prometeu a Abraão e os seus descendentes uma herança terrena específica, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus prometeu, farei de você uma grande nação, uma grande multidão, um grande povo. Essa promessa foi cumprida em Israel e também na descendência espiritual por meio de Jesus, Gênesis capítulo 12, versículo 2, bênção para todas as nações, por meio da sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados, Gênesis 22 e 18, e essa profecia clara sobre o impacto de Jesus Cristo na redenção da humanidade. Nós temos promessas feitas à família, né? A Bíblia também fala dessas promessas específicas, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Temos bênçãos para os filhos, ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Aí nós temos uma garantia de que os princípios bíblicos infiltrados no coração da criança vai permanecer. Unidade e amor, amai-vos uns aos outros, né? Assim como eu vos amei, Deus promete realmente que o amor dele fará alicerce em todas as famílias, e nós precisamos viver as promessas de Deus. Eu preciso conhecer as promessas de Deus. Para isso eu preciso ler a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Confiar na fidelidade do Senhor, orar, declarando essas promessas, buscando essas promessas, quer dizer, orar a palavra, mencionar as promessas específicas, viver uma vida de obediência, uma vida de fé, perseverar em meio à crise, em meio às dificuldades, compartilhar essas promessas do Senhor. E as promessas do Senhor, na realidade, estão na sua palavra, eu devo aceitar, eu devo crer, eu devo acreditar. Portanto, a fé, na realidade, ela não elimina os desafios, mas ela abre novos caminhos, que é a palavra que eu dei para vocês, que a fé abre caminhos, né? Ela nos leva a caminhar sobre o impossível, confiando nas promessas de Deus. Que nesta manhã você seja abençoado, a tua casa, a tua família, amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, eu te louvo, Deus, eu te agradeço pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, entrar na vida dessa pessoa que está assistindo aí esta live, e que o teu amor, de uma forma sobrenatural,
possa nos invadir, que nós possamos ter a fé, uma fé viva, uma fé suficiente para que os obstáculos desapareçam da nossa vida e que nós possamos confiar nas promessas do Senhor. Eu peço a tua bênção sobre a minha vida, sobre este dia, sobre todos os meus amigos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo, um grande abraço.